Vamos lá, aqui é nosso penúltimo vídeo aí. Então nós vamos falar aí um pouquinho sobre os juízos divinos e a conclusão aí de Gênesis 3. E depois a gente vai falar no último vídeo aí uma abordagem geral aí. Então aqui a gente viu os juízos divinos no final do último vídeo, e os juízos divinos ele tem algumas características interessantes aí. Primeiro, né, uma característica interessante do juízo divino é que uma vez que há a quebra do pacto com Deus, aquilo que era prazeroso, então indica que o prazer verdadeiro está relacionado à bondade, à justiça e à beleza da criação. Então, o prazer verdadeiro, ele é rompido. E que toda forma de prazer subsequente aí à queda, ela não é necessariamente um prazer verdadeiro. Por isso, nós tendemos a transformar muitos dos nossos prazeres em ídolos. Isso tem que ser um cuidado extremo que nós devemos tomar e não transformar um prazer em um ídolo. Por exemplo, eu posso ter o prazer de ler ou de jogar futebol ou de jogar videogame, e esse prazer muitas vezes transforma-se num ídolo, porque nós vivemos para isso. Quando nós vivemos para algo, nós transformamos esse algo em um ídolo, tá? Outro ponto interessante aqui relacionado à própria queda está na relação do homem com o todo da natureza. Quer dizer, havia também um relacionamento perfeito do homem com o todo da natureza na criação. O homem cuidava dos animais, os animais davam respostas boas ao homem, o homem comia da terra, não que ele não plantava e não colhia, mas que era tudo que ele fazia era abençoado por Deus, logo tinha sempre um resultado positivo, né? Quer dizer, não havia problema de plantar uma planta e achar que ela não daria frutos, ela com certeza daria frutos. Ou de plantar um alfacezinho e de achar que esse alfacezinho ele não ficaria bom, verde e suculento, mas ele ficaria bom, verde e suculento. Não havia esse problema. Há também um rompimento aqui da queda em relação ao uso que a humanidade faz da natureza. Porque é uma coisa importante, Deus deu a natureza para a humanidade usar. Então, os desenvolvimentos da natureza são bons, eles não são ruins. Quando alguém cria um celular, por exemplo, o celular que eu estou gravando esse vídeo agora, é uma coisa boa. Pense que nós podemos hoje nos comunicar à distância, num caso como agora está acontecendo, um vírus tomado por toda a sociedade, nível mundial aí, né, uma pandemia e tal, a gente ainda tem a oportunidade de ter acesso a aulas ou conversar pelo WhatsApp, a ter notícias de forma mais rápida, e isso é muito bom, tá? Isso é uma bênção que Deus deu para a humanidade na forma da imaginação, dos produtos naturais para que essas coisas sejam criadas. Mas existe também um uso mal que o homem faz da natureza derivado da queda. Uma vez que há um rompimento, né? Imagina, a natureza do homem era aqui, né? O homem tinha um domínio sobre a natureza de serviço, a natureza servia ao homem também, era perfeito esse relacionamento. Uma vez que há uma quebra desse relacionamento, o homem também ele impõe um domínio não mais de serviço, mas um domínio de poder e de destruição. Por isso a gente vê animais desaparecendo, por isso a gente vê o homem poluindo a natureza, o uso desenfreado de material. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que pelo uso desenfreado de petróleo, pode ser que no futuro nós não tenhamos mais petróleo, que é base para a maioria das coisas que a gente tem em casa hoje em dia, do seu detergente até algumas questões do próprio tecnologia. Então, há um uso desenfreado, um desmatamento absurdo, uma maldade muitas vezes na terra, a natureza, e a gente não faz nada, nenhum esforço para reter isso. Por exemplo, a partir do entendimento de que Deus criou o mundo e que ele é bom, reciclar, parece ser uma coisa boba, né? Mas reciclar é uma atitude necessariamente cristã. Porque uma vez que eu pego meu material e não jogo nessa natureza colaborando para o aumento da poluição, eu estou fazendo isso porque Deus criou o mundo é belo e eu tenho que colaborar para que esse mundo continue sendo belo, tá? Então, uma vez que o homem ele abusa dessa autoridade que ele tem sobre a natureza, nós temos uma destruição. Isso é derivado do pecado, tá? Então, são algumas das características interessantes pós-queda, tá? Uma outra coisa interessante
está na extensão dessa queda. Então, isso aqui é de suma importância. A extensão da queda, a gente vai abordar isso melhor em outras aulas. Deixa eu só abrir uma parte do material aqui. A extensão da queda é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente pode fazer a afirmação de que a queda acaba em Adão e todos os seres humanos que vieram depois de Adão, eles não têm influência nenhuma do pecado de Adão. Logo, eles podem chegar a um relacionamento perfeito com Deus, podem ter uma vida sem pecado e necessariamente não haveria necessidade de Jesus Cristo ter vindo à Terra. Existe também a visão de que o homem, ele peca, o pecado ele é transmitido de forma da educação, da cultura em geral. Isso então estabelece aí como se fosse um véu na nossa frente. E eu continuo, na verdade, vendo Deus através desse véu e que pelas minhas boas práticas em dado momento, sei lá, Jesus ele se apresenta a nós e eu olho Jesus por esse véu e aí o véu se abre. Então agora eu escolho se eu quero Jesus ou não. Quer dizer, o véu está aberto e eu posso escolher o mal. Então, como se eu tivesse uma ideia de um livre-arbítrio para escolher o mal ou o bem, como Adão tinha. Existe uma terceira visão da extensão da queda, de que o homem foi completamente corrompido e que, apesar de ainda existir o imago Dei do homem, todas as práticas do homem, mesmo as boas práticas que nós temos, elas são inclinadas para o mal. E que só não é uma completa destruição da humanidade, porque Deus derrama uma graça sobre todos os homens, que é chamada de graça comum, e essa graça comum parte da graça comum é reter o mal na humanidade. Tá? Então, são visões da extensão da queda, a gente vai abordar com muito mais profundidade isso à frente, mas a gente também tem essa questão de até onde a queda de Adão, até onde o pecado de Adão foi, tá? Eu vou defender a ideia dessa última posição, né, de que há uma depravação total da humanidade, há um afastamento completo do ser humano com Cristo e só uma ação pura de Deus poderia nos salvar. A gente vai abordar isso com mais profundidade mais à frente, tá bom? A última coisa que a gente pode abordar ainda aqui, em relação a isso, é a questão do cabeça federativa. Isso é uma coisa que a gente não trata muito, mas se vocês lerem as confissões de fé, vocês vão perceber que ela fala muito disso, todas elas. Mesmo aquelas que tratam de uma forma um pouco diferente. O que seria um cabeça federativa? Cabeça federativa é aquela pessoa que representa um grupo de pessoas, tá? Então, por exemplo, quando você vota num presidente da república, num governador, num senador, o que você está impondo são cabeças federativas. São pessoas que vão votar coisas para a sociedade em geral, representando o seu voto, tá? Então, Deus, ele estabelece um pacto com a humanidade por cabeças federativas. Isso é muito interessante, porque a gente não para pensar muito nisso. Por que quando Adão peca, eu sou afligido pelo pecado de Adão? Ou por que quando Jesus morre na cruz, eu sou salvo pela morte de Jesus? Então, porque eles são cabeças federativas. O Adão é um cabeça federativa da humanidade, onde tudo o que Adão fez, isso reflete em nós, porque nós somos filhos diretos de Adão, quer dizer, Adão, a sequência da humanidade começa em Adão, termina em nós hoje em dia, né? Nós somos linhagem direta de Adão, então há uma influência direta e também é uma questão de representante da humanidade, como se nós estivéssemos no lugar de Adão, Adão sendo nosso representante, nós também comeríamos do fruto. Não caia naquela ideia de que, se eu tivesse no lugar de Adão, tinha sido diferente. Não, você tinha comido o fruto, e pode ser que tinha comido até mais rápido do que Adão. Então, isso é um cabeça federativa. Assim como Jesus também é um cabeça federativa, né? Uma vez que a morte de Jesus nos salva de todo pecado. Então, Jesus agora é o cabeça federativa da nova humanidade, ou da nova criação. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, né? Que é necessário nascer de novo, tá? Então, essa é uma outra questão que a gente pode dar uma observada aqui em Gênesis, que Adão é um cabeça federativa. A partir de que Adão peca, isso é transpassado para toda a humanidade. Que texto que vai deixar isso muito claro, e é uma abordagem que não vai ser dessa aula específica, vai ser da próxima, que é o texto de Romanos, capítulo 5. Então, Romanos, capítulo 5, ele vai abordar na sua segunda metade, justamente essa questão dos cabeças federativas, e a próxima aula vai ser basicamente
uma análise de Romanos, capítulo 5, a segunda parte, tá? Uma análise bem exegética, bem do texto original e de entendimento dessas questões, tá? Então, próximo vídeo e nós encerramos as aulas, tá bom? E espero que vocês estejam gostando. Até agora.